E aí, pessoal, tudo bem? Bom, muitas pessoas me perguntam, né? Ah, você é engenheiro, certo? Ou você é engenheiro de materiais, mas o que materiais faz? Você trabalha com materiais? Como funciona isso? E assim, eu confesso que isso é um pouco frustrante, sabe? A gente, quando entra no curso e tal, é muita novidade, é tudo muito bonito, tudo muito grande e ao mesmo tempo é tudo muito difícil de se explicar. Então, nesse vídeo, melhor, nessa série de vídeos, eu vou tentar explicar para vocês o que é a engenharia de materiais. Eu gosto de explicar a engenharia de materiais em 4 conceitos e hoje nós vamos ver o primeiro desses 4 conceitos. Então, se você quer ficar ligado para mais conteúdos assim a ver com engenharia de materiais, para ver essa visão do que nós, dentro da pesquisa, temos para as coisas do cotidiano, não se esquece de curtir esse vídeo, assinar o canal e ativar o sininho. A propósito, meu nome é Vinícius Aranda e eu sou engenheiro de materiais. Bom, antes de eu explicar para vocês, falar desses 4 conceitos, eu queria contar uma historinha, né? A minha relação com o curso, ela começou há bastante tempo, no segundo ano de colegial, né? Isso foi em 2011, nossa, há muito tempo atrás. E eu lembro que eu estava numa aula de química, eu não lembro como que é o nome do vídeo que a professora apresentou pra gente, eu nem sei se esse vídeo é real, se é algum fake, alguma coisa assim, nem sei. Eu nunca achei esse vídeo na internet, não sei nem, não faço ideia. Mas eu lembro que a professora apresentou um vídeo pra gente que chamava Capa do Harry Potter, era uma coisa assim. E o vídeo eram alguns homens lá que tinham desenvolvido um material que basicamente ele funcionava como se fosse uma manta e ele tinha uma combinação com uma câmera, né, que ficava atrás da pessoa que usava essa manta, usava esse pano, e essa câmera filmava e ela projetava a imagem que ficava atrás dessa pessoa no pano, como se fosse um chroma key, né, que é a tecnologia que o pessoal usa assim, né, para fazer os vídeos, para enganar a gente, basicamente, que a gente tem no celular, no Instagram, no TikTok, que a gente consegue colocar uma imagem atrás da gente e fica aquele fundo verde. E a ideia era mais ou menos essa. Mas eles tinham desenvolvido um material que conseguia fazer isso, ou pelo menos essa era a premissa do vídeo que eu assisti. E eu lembro que quando eu assisti isso, né, eu tinha uns 16 anos mais ou menos, e eu lembro que eu fiquei, cara, que negócio louco, né, que negócio maluco, diferente assim, e eu falei, eu vou trabalhar com isso pro resto da minha vida. Foi, sei lá, eu falei exatamente isso, né, pra mim mesmo, e eu fiquei pensando, né, nossa, eu quero trabalhar com materiais, eu quero trabalhar com novos materiais, processamento, com desenvolvimento de novos materiais. Isso era assim muito claro para mim. E ao mesmo tempo que eu sabia disso, eu não fazia ideia de qual curso estudava essas coisas, né? Acho que naquela época, né, vestibular, prova, terminar o ensino médio, era muito difícil, né? Pelo menos foi muito difícil para mim buscar o curso, saber as formas corretas de como se buscar um curso, do que saber de um curso para saber se é realmente isso que eu quero fazer. Hoje, né, tenho mais maturidade para falar sobre isso e para mim foi difícil. E eu lembro que eu terminei o segundo colegial, comecei o terceiro ano, né, o último ano do ensino médio, e continuei nessa. Eu achava que eu ia prestar química da USP para depois fazer uma especialização aqui em São Carlos mesmo, em química tecnológica, não tinha nada a ver. Aí depois eu falei que eu ia prestar engenharia química, não fazia ideia do que era engenharia química, não tem nada a ver com engenharia de materiais. Terminei o ensino médio, aí eu comecei o cursinho, fiz um ano inteiro de cursinho à noite. E eu lembro que teve algum momento assim que eu fui em umas aulas de manhã com o pessoal do terceiro colegial, e eu encontrei um outro professor de química, né, o professor Dori. E aí eu lembro que eu falei, nossa, professor, né, acho que foi meio que no intervalo para ir embora, assim. Aí eu falei, nossa, professor, né, eu queria trabalhar com materiais, trabalhar com novos processamentos e tal. E eu lembro que eu tava com o celular na mão, ele apontou o dedo pro meu celular, bateu a mão na tela e falou assim, sabe o que é feita essa tela aqui do seu celular? Eu falei, então, quem estuda os materiais para desenvolver essa tela, para desenvolver esse material aqui, que vai os componentes, tudo é feito por um engenheiro de materiais. Isso que você quer fazer, né, trabalhar com materiais, desenvolvimento de novos materiais, melhorar outros materiais que já existem, se chama engenharia de materiais. E eu lembro que eu cheguei na minha casa naquele dia, eu saí de lá do cursinho, fui pra casa, aí eu cheguei lá, digitei no computador, assim, e realmente era engenharia de materiais. Eu fiquei, cara,
como eu levei quase 2 anos, quase 3 anos da minha vida achando, né, que o que eu queria fazer era qualquer outra coisa e não engenharia de materiais, né? Embora eu sempre falava que eu queria trabalhar com materiais. É muito doido isso, né? Às vezes é até uma falta de ignorância é uma grande ignorância da minha parte. E eu lembro que eu pesquisei e aí foi quando eu comecei a prestar vestibular com engenharia de materiais, né, como curso, e acabei passando no curso em Londrina e depois eu transferi para São Carlos. Então, assim, para mim, esse contato foi muito doido, foi muito importante, e hoje eu sei que sem isso eu não seria quem eu sou, né? Sem engenharia de materiais eu seria qualquer outra pessoa. Acho que eu não seria a mesma pessoa que eu sou hoje se eu tivesse feito outro curso. Então, para mim foi muito importante. E ao mesmo tempo eu vi muitos colegas durante o curso aqui em São Carlos, lá em Londrina, ou até mesmo em outros cursos que, putz, entrei no curso, não gostei, ou terminou o curso e foi para uma área totalmente diferente. Eu fico um pouco chateado, né? Porque eu sinto que às vezes as pessoas, infelizmente, não se encontraram, ou demoraram muito tempo para se encontrar. E eu acabei me encontrando muito antes de até saber o que esse curso fazia. Então, assim, entendendo isso, né? Acho que essa relação do curso comigo, para mim, foi muito importante. E quando eu entrei no curso da Materiais, a gente aprende algumas coisas, principalmente na introdução à engenharia, né, que é uma disciplina que a gente faz no primeiro semestre. A gente vê um monte de coisa, vê algumas curiosidades sobre o curso, o que a gente faz, e acho que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi foi esses 4 conceitos do que é engenharia de materiais. E esses 4 conceitos, eles são representados por 4 palavras, né? E o símbolo do curso é um tetraedro, né? O tetraedro é uma figura como essa, que é uma pirâmide de base triangular, então cada ponta da pirâmide representa uma dessas 4 palavras, né? Um desses 4 conceitos da engenharia de materiais. E se você não entendeu até hoje o símbolo do meu canal, agora é a hora de você entender, né? O símbolo do meu canal realmente representa, ou é uma forma que eu quis expressar esses 4 conceitos, né? Cada hexágono representa um vértice, representa um desses 4 conceitos. Então, o primeiro desses 4 conceitos, né, a gente pode falar, na verdade, em qualquer ordem, isso não tem muita interferência, porque pela própria figura a gente consegue perceber aqui no tetraedro que cada vértice se liga com todos os outros, né? Se eu pegar um vértice em cima, ele se conecta com os outros 3 embaixo. O do lado se conecta com os outros 3 e assim por diante. Então, significa que um está conectado no outro. Então, a forma assim, de pensar, né, que eu sempre lembro para decorar isso, quando a primeira vez que eu vi, foi que para que serve, né, os materiais? Aí acho que essa é uma boa pergunta. E a gente, quando olha ao nosso redor, a gente vê tudo é feito de um material, de qualquer coisa, metal, um polímero, alguma cerâmica, algum componente que a gente tem a mistura desses dois, e são componentes naturais, às vezes são componentes que o homem fabricou, de alguma forma processou. Então, e cada um desses componentes serve para alguma coisa, ou seja, eles têm uma aplicação. Acho que a primeira desses conceitos é a aplicação. Por que a gente vai usar determinada coisa para fazer determinada ação? É a sua aplicação. O segundo conceito é a composição. Eu acho que aí já vai entrando um pouquinho diferente, uma coisa um pouquinho mais específica, né? E aí quando a gente fala em composição, a gente está falando do que é feito esses materiais. E aí a gente pode, de certa forma, separar esses materiais em 3 grandes grupos, né? Os metais, os polímeros e as cerâmicas. E óbvio que existem outros materiais, né? Os biomateriais, nanomateriais, enfim. Mas de forma geral, né? Sendo bem simplista, nós temos essas três classes. O terceiro conceito, no caso, a gente vai também entrar numa coisa mais aprofundada, que se chama microestrutura, ou, de forma mais simples também, a estrutura. E isso significa o tipo de ligação, né, como essas ligações, esses elementos estão dentro do material, como que eles se organizam, qual que é a estrutura mesmo que a gente tem dentro do material. E aí é uma coisa que a gente não vê com o olho nu. E por fim, o quarto conceito é o tipo de processamento, né? Como que a gente vai produzir a nossa peça?
eu vou fazer uma chapa de aço, eu vou fazer um martelo, eu vou fazer, não sei, um bloco de motor. Cada um desses processos são diferentes, vão gerar microestruturas, né, estruturas diferentes para aplicações diferentes e até mesmo com composições diferentes. Mas veja, eu posso ter, por exemplo, um mesmo material sendo usado para várias coisas, mas que pode ser reprocessado e manter a sua composição e ser mudada a sua microestrutura, por exemplo. Então, o engenheiro de materiais é o profissional, né, ou a engenharia de materiais é o profissional que consegue manipular qualquer material usando esses 4 conceitos. E assim, pode parecer muito simples, pode parecer muito bobo mesmo pensar nisso, que são só esses 4 conceitos, mas são realmente só esses 4 conceitos. E na minha visão, eu vejo que a engenharia de materiais, na verdade, as engenharias como um todo, é como se fosse uma grande árvore. E a engenharia de materiais fica na base, seria as raízes. Porque qualquer engenharia de qualquer área precisa de um material. E esse material precisa ter um desempenho numa determinada função ou faixa de função, não interessa. E quem vai deter o conhecimento para desenvolver esse material é o engenheiro de materiais. Sendo mais específico, né, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre um desses conceitos. Eu queria focar hoje na aplicação. Por mais que seja um pouco mais simples, né, a aplicação ela pode ser uma coisa bem interessante da gente discutir. E eu gosto bastante de trazer um exemplo. Tem uma série aí na TV que o pessoal produz faca e tem gente que assiste isso e isso é muito legal. E nesse desafio, às vezes eles chegam lá com o pessoal que vai ter que fazer uma faca, uma espada ou o que eles vão ter que mexer para criar, que são, por exemplo, às vezes peça de, sei lá, uma mola de carro ou um metal específico ou sucata. E aí eles falam assim para as pessoas que vão fazer essa faca, essa espada: vocês têm que fazer isso daí em tanto tempo, assim, 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 tem que fazer desse jeito, igual esse modelo que a gente está mostrando para vocês. E eles vão lá, pegam e processam. E aí eu gosto desse exemplo porque se a gente pegar a mola de carro, a mola de carro ela foi processada para ser uma mola de carro. Então a gente tem um fio de aço, né, do aço mola, que ele depois foi enrolado e foi usado num carro, por exemplo. Quando a gente pega esse material e transforma ele em outra coisa, a única coisa assim que a gente não iria mexer é a composição. A composição é a mesma entre a mola e o que foi feito com a mola depois de ter sido processada. Mas a aplicação é completamente diferente. E por que a aplicação é completamente diferente? Porque a gente fez um processamento completamente diferente da fabricação da peça, né, original, que é a mola, e transformou ela, né, a sua microestrutura mudou completamente. Então a gente consegue pegar o mesmo material, que tem uma composição, e transformar ele em outra coisa, para ser usado para uma aplicação completamente diferente e que tem uma microestrutura dentro, né, interna lá do seu material, uma estrutura de organização desses átomos, dessa composição completamente diferente daquela do material original que era usado, por exemplo, na mola do carro. E eu gosto bastante desse exemplo porque a gente consegue ver exatamente que a gente também consegue, por exemplo, ter a faca, né? Nesse caso teria a faca de aço. E agora se a gente fizer um outro paralelo, vamos pegar essa faca que foi feita a partir da mola de carro e a gente vai comparar ela com uma outra faca. Aquelas facas de cerâmica que o pessoal compra, que são super boas, não perde fio de corte, são mais caras, mas são realmente muito boas. Se a gente comparar as duas facas, uma com a outra, para que ela serve? Para a mesma coisa, para cortar. A faca serve para cortar um alimento, para cortar carne, não importa. Mas qual que é a grande diferença delas? Se a gente fosse olhar, né, para os 4 conceitos, a única coisa que seria igual é a aplicação, ou seja, cortar. Mas e as outras 3? A composição, a microestrutura e o processamento. É completamente diferente. E isso é afetado justamente porque a gente mudou o material. A aplicação é a mesma, mas a gente mudou o material, ou seja, a sua composição é completamente diferente.
a forma de se processar esse material também vai ser diferente. Não tem como produzir uma faca de cerâmica da mesma forma com que a gente poderia produzir a faca de aço, que foi, por exemplo, a partir da mola do carro. E, obviamente, a estrutura com que esses átomos, né, dessa composição da faca de cerâmica vai assumir depois do processamento também vai ser completamente diferente. E óbvio que tudo isso interfere na forma com que esse material vai ser na forma com que esse material vai ser usado. Todas as características desse material, embora seja a mesma aplicação, vai ser diferente. E isso é justamente porque a gente conseguiu controlar os 4 conceitos. No próximo episódio, a gente vai continuar falando sobre esses conceitos e eu vou continuar explicando para vocês essa relação da engenharia de materiais com os 4 conceitos do curso. Se você ficou até aqui, quero pedir para você curtir esse vídeo, assinar o canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até mais!